Está entrando no ar o Na Linha. Um programa de entrevistas com a condução inteligente e participativa de Mário Kertes. Alô, Mário? Pois é, pessoal, mais uma vez o programa Na Linha. Dessa vez eu vou para São Paulo com muita alegria conversar com um cientista político, professor de ciência política e ex-porta-voz da Presidência da República, autor de vários livros, colunista da Folha de São Paulo, doutor, professor, uma figura importante e intelectualmente muito bem preparada, que com muita alegria, mais uma vez, eu converso com ele agora, embora distante com a pandemia, vendo você, André Singer, diretamente de São Paulo. Um prazer enorme estar com você. Tudo bem com você, André? Tudo bem, prefeito Mário Kertes. É um grande prazer estar com você de novo, conversar e poder trocar ideias sobre a situação brasileira. Pois é, André. Eu estava engraçado vendo uma declaração do ministro Fachin, dizendo que o Tribunal Superior Eleitoral deveria ter permitido a eleição, que o presidente Lula concorresse às eleições, e que ele via um cavalo de Troia nas instituições democráticas. Você sabe que eu me surpreendi muito com esse tipo de declaração dele? E aí, André, podíamos começar por aí? Prefeito, olha, eu acho que essa declaração do ministro Fachin é da maior importância, porque, de fato, né, do ponto de vista da democracia, e eu não estou me referindo a nenhum tipo de questão jurídica, mas olhando apenas do ângulo político, estritamente político, era muito importante que o ex-presidente Lula pudesse ter concorrido em 2018. Porque a democracia é assim, né? A democracia só existe quando você tem mais de um partido que possa ganhar a eleição, e são partidos opostos, né? Não pode ser um partido meio parecido com o outro, porque senão também não funciona muito bem. E quem ganhar, governa e passa a faixa para o seguinte, e assim vai, né? Supondo-se que em algum momento a oposição sempre volta a ganhar, né? Isso faz parte, é a chamada alternância no poder. Com a proibição, o impedimento, na realidade, do ex-presidente Lula concorrer, as chances, né, da oposição, porque o ex-presidente Lula era, naquele momento, em 2018, o principal candidato da oposição, né? Ele que tinha maior intenção de voto. Claro. Então, na realidade, o principal candidato de oposição foi retirado da cena, né? E nós nunca vamos saber exatamente o que teria acontecido se ele tivesse concorrido. Ninguém sabe, ele poderia ter perdido, né? Mas ele poderia ter ganho também. Então, do ponto de vista democrático, e eu disse isso várias vezes na coluna da Folha, era muito importante que ele pudesse ter concorrido. Então, essa é a primeira coisa que eu queria destacar na declaração do ministro Fachin, muito importante. E a segunda é essa questão do cavalo de Troia, porque, de fato, eu tenho usado a ideia que vem do cientista político polonês Adam Przeworski, que publicou um livro o ano passado, que agora está saindo no Brasil, que chama Crises da Democracia, em que ele diz que em vários lugares do mundo está ocorrendo o que ele chama de autoritarismo furtivo. E o autoritarismo furtivo é um processo lento, contínuo, de erosão da democracia por dentro. Então, a democracia vai passando lentamente por uma situação de autoritarismo, de ditadura, sem que as pessoas percebam. Porque é um processo que a ciência política chama de incremental, quer dizer, ele vai acontecendo pouco a pouco, não existe uma ruptura, não existe o chamado dia D, em que os tanques aparecem na rua e todo mundo sabe que alguma coisa se rompeu. Aliás, nesse processo de autoritarismo furtivo, os tanques não aparecem nunca, porque não há uma ruptura, não há uma força que venha de fora do sistema político para rasgar a Constituição. Na realidade, a mudança vai ocorrendo por dentro das leis, usando-se brechas dentro das leis, né? E é conduzida por líderes democraticamente eleitos. Isso está na definição do autoritarismo furtivo, eu não estou mudando nada. Então, se a gente olha para a situação brasileira, a gente vai observar que é isso que está acontecendo no Brasil. E eu tenho procurado chamar a atenção, né? Porque o perigo que o Brasil está passando, que a sociedade brasileira muitas vezes parece que não se dá conta, mas por razões compreensíveis, porque justamente
não é mais o golpe de Estado clássico, né, que está acontecendo, é muito perigoso e acho também, nesse sentido, muito importante o alerta do ministro Fachin. André, nós estamos vendo progressivamente o presidente Bolsonaro afrontar a democracia. Ele agora, aparentemente, pelo menos até agora, está querendo mudar o estilo dele. Parou de fazer e participar daquelas manifestações contra o Supremo, contra o Congresso, procura dar uma ideia de passar por uma fase mais calma e tranquila, e querendo aproveitar a pandemia e também a ajuda que o Congresso acabou aumentando, ele queria dar R$200, o Congresso aumentou para 600, mas isso tem um impacto grande na população de mais baixa renda. E ele, com isso, vai avançando, e eu não vi, uma coisa que me preocupa muito, André, é o seguinte, eu não vi uma reação, seja do Congresso ou do Supremo. O Supremo até ultimamente andou tendo algumas reações, mas engoliu muita coisa. Você acha que esse processo é irreversível de enfraquecimento da democracia? Então, prefeito, eu acho o seguinte, o Bolsonaro, o presidente Bolsonaro, ele, de fato, quando começou a pandemia, ao contrário do que se esperava, ele desencadeou uma ofensiva para acelerar o que eu chamo de escalada autoritária, né? Ele começou a participar de manifestações que pediam fechamento do Congresso, fechamento do STF, e, simultaneamente, ele deu várias declarações e até, né, recentemente se falou numa reportagem que ele tinha decidido já uma intervenção e foi, felizmente, dissuadido disso, né, em maio. Agora, de repente ele parou, né? Ele mudou de conduta a partir do dia 18 de junho, quando foi preso o ex-PM Fabrício Queiroz, que havia sido assessor do filho dele no Rio de Janeiro. E aí ninguém sabe muito bem o que aconteceu. Eu acho que nós estamos numa espécie de recesso, nós estamos numa espécie de situação suspensa, porque eu não sei se não vai de novo recomeçar a qualquer momento essa ofensiva. Agora, para responder diretamente a sua pergunta, eu acho que a resposta das instituições tem sido desigual, né? Tem algumas respostas que têm sido mais firmes. Eu diria, por exemplo, a imprensa. A imprensa está reagindo, eu acho, de uma maneira categórica, né? Dizendo que não aceita e progressivamente mostrando, né, para setores da sociedade brasileira o que está acontecendo. Então, eu queria registrar isso. Com relação ao Supremo, eu acho que o Supremo acabou tomando, no auge, digamos, dessa crise de escalada autoritária, que a gente poderia situar ali um pouco depois da saída do ex-ministro Sérgio Moro, eu acho que o Supremo adotou posições corajosas, sabe? Posições de combate, sobretudo pela voz do ministro Celso Mello, que realmente levou adiante, né, as investigações sobre aquilo que o ex-ministro Moro tinha dito e, de fato, se confirmou naquela famosa reunião ministerial gravada em que o presidente da República instava a população a se armar, que é um negócio realmente incrível, né? Pois bem, onde eu acho que a situação ficou mais complicada é no Congresso Nacional, que é uma peça-chave de tudo isso. Porque até o início desse processo que eu estou chamando aqui de escalada autoritária, em março, os presidentes da Câmara e do Senado estavam tomando posições, eu diria, relativamente independentes, e estavam dando, digamos assim, uma pauta de resistência ao autoritarismo. Mas aí aconteceu uma coisa que mudou o quadro, né, que foi a aliança do presidente Bolsonaro com o Centrão. A aliança com o Centrão alterou a ecologia do Congresso Nacional, porque de uma hora para outra ele passou a ter 200 votos. Com 200 votos na Câmara, ele está blindado do impeachment, nenhuma proposta de impeachment vai passar enquanto essa situação perdurar. Mas, para além disso, a gente notou um recuo do presidente da Câmara, muito forte, né, que começou a adotar posições, eu diria, tíbias em relação a esse processo de autoritarismo. E, com isso, eu acho que também, isso se aplica também ao presidente do Senado,
E aí o Supremo ficou sozinho, né? Digamos, na praça dos três poderes. E aí a situação ficou meio um pouco mais complicada, porque eu acho que o Supremo sozinho terá dificuldades para resistir. Então, eu não acho que a situação seja irreversível, mas ela é uma situação muito ameaçadora. Quer dizer, é uma situação em que nós temos vários elementos que jogam na direção de um fechamento, que eu espero, evidentemente, que não aconteça, até porque a sociedade brasileira começou a se mobilizar, né? Eu estou conversando com André Singer, cientista político, professor de ciência política da USP, ex-porta-voz da Presidência da República, autor de vários livros e colunista da Folha de São Paulo também. Em determinado momento, você diz o seguinte: se o governo Bolsonaro adotar uma política econômica que nunca esteve nos seus planos de reativação da economia por baixo, aí sim não há dúvida de que pode haver um novo realinhamento. O que significa isso, André? Pois então, eu em 2010, né, publiquei um artigo sugerindo a ideia de que tinha ocorrido um realinhamento eleitoral no Brasil. Realinhamento é um conceito que vem da ciência política norte-americana, que diz o seguinte: quando blocos de eleitores mudam de posição em direção a um candidato ou um partido e permanecem nessa nova posição durante muito tempo, esse muito tempo quer dizer 20, 30 anos, não é uma coisa curta, senão não é realinhamento. Não pode ficar mudando o tempo todo. Quando isso acontece, fala-se em realinhamento. Eu acho que em 2006 houve um realinhamento no Brasil, porque a classe média se afastou do que eu comecei a chamar de lulismo, porque a classe média originalmente era bastante simpática ao PT. Não toda ela, mas uma parte da classe média votava no PT. Mas ela se afastou do PT. Claro que ficou um pedaço restrito, ainda ficou, mas, digamos, o grosso da classe média se afastou, mas, em compensação, os eleitores de baixa renda, que nunca tinham sido muito próximos do PT, vieram em massa para aquilo que eu chamei de lulismo, né? E isso, então, na minha visão, caracteriza o realinhamento, que até 2018 se confirmou, inclusive 2018, porque vamos reparar que o PT, apesar de todos os ataques que sofreu, da perseguição seletiva da Lava Jato, etc., etc., não foi mal na eleição de 2018. Quem foi muito mal foi o PSDB. O PT perdeu a eleição, mas teve uma votação expressiva justamente graças ao realinhamento, porque a votação do PT foi entre os eleitores de baixa renda. Agora, o atual presidente da República começa a flertar com um plano econômico que nunca fez parte do seu ideário, né? Que é um plano econômico voltado justamente para essas camadas de baixa renda. Eu acho, mas eu não tenho certeza disso, e só o tempo vai poder dizer, que talvez tenham ocorrido alguns acidentes de percurso, porque originalmente, primeiro veio a pandemia que ninguém esperava. Quando veio a pandemia, todos os governos do mundo, dada a gravidade da situação, perceberam que tinham que fazer transferência de renda para a população, para que as pessoas tivessem como sobreviver numa situação de paralisia econômica. E o governo brasileiro propôs um valor muito baixo, um valor de R$200. Né? Quem aumentou o valor foi o Congresso Nacional e, sobretudo, as bancadas. Isso começou com as bancadas mais à esquerda. Eu vi, outro dia, eu não lembrava desse fato, que no final do processo o Congresso propôs R$500, e, ao que me disseram, eu realmente não lembrava, o presidente Bolsonaro aqui acabou propondo R$600 para, aparentemente, ficar como aquele que tinha dado a proposta final. Mas a proposta original do governo era R$200. Né? Então, o que aconteceu é que, com a posição do atual presidente da República em relação à pandemia, ele começou a perder apoio na classe média, né? Porque a classe média imediatamente aderiu, né, às orientações da OMS de distanciamento social, e ele se pronunciou, não só se pronunciou, mas ele agiu, né, contra as orientações de distanciamento social desde o início. Mas com o auxílio emergencial,
ele começou a ganhar apoio em estratos que ele nunca tinha tido, que eram os estratos, digamos, próprios do lulismo, né? E aí surgiu essa possibilidade de que ele faça uma mudança de base social. Agora, o que eu tenho observado é o seguinte: não basta o auxílio emergencial. Primeiro, porque o auxílio emergencial vai acabar. Segundo, porque o lulismo não é fruto apenas do Bolsa Família. Ele é fruto de toda uma política econômica e social, que é justamente essa política de reativação da economia por baixo, no qual o Bolsa Família teve um papel importante, mas não isolado. Então, o que eu tenho dito é o seguinte: para que haja um fenômeno semelhante ao que ocorreu com o lulismo, o atual presidente da República vai ter que inverter a política econômica que ele adotou até agora. E ele está encontrando muita resistência, né? Porque o chamado mercado não concorda, né? Não concorda e está, nesse momento, exercendo uma pressão muito grande, liderada pelo seu próprio ministro da Economia, Paulo Guedes, para que isso não ocorra. Então, eu não estou dizendo que isso vai ocorrer, essa mudança de base social. O que eu estou dizendo é que, caso houvesse uma inversão da política econômica, ela poderia ocorrer. André, você acha impossível, por exemplo, ele se livrar de Paulo Guedes? Paulo Guedes foi muito claro ao dizer que, se o presidente continuasse ouvindo determinados assessores, ia para o caminho do impeachment. E o presidente aí fez aquela reunião, levou o presidente do Senado, da Câmara, lá para a Alvorada. Não, estamos... Daí, no dia seguinte, começa a mudar de novo. Você acha impossível, dentro desse espírito dele que vai livrando de qualquer coisa que ele considere pesado ao seu objetivo principal, que é a reeleição, ele se livrar de Paulo Guedes? Olha, eu tinha um professor, um antigo professor, que dizia o seguinte: toda vez que a ciência política se mete a fazer previsão, dá errado. Então, a gente tem que falar do que aconteceu, não do que vai acontecer, porque quando a gente fala do que aconteceu, a gente tem alguma chance de acertar. Quando fala do que vai acontecer, a gente erra sempre. Então, eu não sei te responder. O que eu penso, Mário, é que ele está confrontado com um problema que vai muito além do Paulo Guedes, né? Porque, na realidade, essa mudança de política econômica implica em ruptura, né, com certos dogmas, né, do mercado, como, por exemplo, a dívida pública. Ele vai ter que aumentar a dívida pública para fazer investimento, para fazer transferência de renda, mas também para fazer investimento, e de modo que a economia retome, né? Porque nós estamos numa gravíssima recessão econômica, evidentemente fruto dessa pandemia que estancou as atividades de uma hora para outra e está sendo muito difícil retomar. Então, eu digo para você o seguinte: não é o problema específico do Paulo Guedes, né? Mas o problema de tudo que está implicado aí. Quer dizer, na realidade, nós estamos numa economia globalizada, em que as cadeias globais, tanto de produção quanto de financiamento, não ficam só no país, né? E implica em decisões que envolvem muita coragem. Eu não estou dizendo que não vai acontecer, eu não quero fazer previsão, mas acho que, para efeito do nosso ouvinte, eu preciso dizer que o que está em jogo é muita coisa. Dizem que hoje um dos principais conselheiros dele é o ex-presidente Michel Temer, inclusive que está ajudando ele a montar esse apoio mais sólido no Centrão. Esse apoio no Congresso Nacional foi uma das coisas que faltou, por exemplo, à presidente Dilma? Olha, o atual presidente da República, como eu disse antes, né, num certo momento tomou uma decisão que já foi uma decisão bastante arriscada para ele, né, que é essa aliança com o Centrão. Porque vamos lembrar que ele fez uma campanha em nome de combater o que ele chamava de velha política. E, nesse momento, ele está se aproximando, por exemplo, do ex-presidente Temer, que é reconhecidamente uma figura que teve muita influência no Congresso Nacional, tanto é assim que ele próprio conseguiu vencer 2 votações na Câmara dos Deputados, quando foi ameaçado de afastamento depois das denúncias da JBS.
O que eu acho, Mário, é que o Bolsonaro está, digamos, com isso tudo, vai afastando a classe média, porque ele está, digamos, deixando de lado os seus compromissos iniciais. É uma inversão do jogo, né? Que é uma inversão que combina com todo esse processo que nós estamos conversando aqui. Agora, o risco que ele corre é um risco de ficar no meio do caminho, né? Ele pode se dar bem, mas ele também pode se dar muito mal. Porque o Centrão é uma força política muito volátil, né? Ela muda de posição muito rápido e deixa os aliados na mão. Eu acho que o caso da ex-presidente Dilma, sem querer ir muito longe, porque nós teríamos que marcar uma outra conversa só para esse tópico, né? Foi um pouco isso, né? A ex-presidente Dilma, que eu me lembre, porque eu pesquisei isso para o meu livro, eu já estava fora do governo, mas houve deputados que eram ministros que foram comunicar a ela que iriam pedir licença da pasta para poder votar na Câmara em favor dela. Chegou no dia, votou contra. Ela estava assistindo na televisão e aí a pessoa aparece lá diante do microfone, o ministro dela votou contra, votou a favor do impeachment. Então, eu como analista, né, vejo que essas relações são muito difíceis de você administrar. André Singer, cientista político, professor de ciência política da USP. Tem analistas políticos que acham que Bolsonaro não chega ao fim do mandato dele, mas eu concordo inteiramente com você, esse negócio de fazer previsão sobre o futuro não nos interessa muito. Agora, ele fica insinuando também, isso é uma coisa passada, um certo apoio militar. Por exemplo, naquela reunião de 22 de maio, onde ele chama o staff mais próximo e diz: vou intervir no Supremo Tribunal Federal, é uma coisa muito grave e não teve consequência nenhuma. E aí, André? Bem, Mário, aí nós entramos num tema particularmente complicado, que é o papel dos militares nesta atual conjuntura, né? Eu acho que eu tenho dito que a universidade estava muito despreparada, porque nós nos convencemos, mas aí eu acho que também a maioria da classe política também estava achando isso, né? Que essa questão dos militares era uma página virada na história do Brasil, né? Que nós tínhamos deixado esse assunto para trás, então não se pesquisou. E a verdade é que acho que se sabe pouco a respeito de que grupo é esse, né, que está hoje participando do atual governo, que projeto esse grupo tem e tudo mais. De todo modo, eu fico um pouco espantado com o que eu leio aqui e ali de alguns colegas que começam a divulgar pesquisas, né, que a gente não conhecia, dizendo que parece que existia já um plano que vinha vindo, né, de setores militares, querendo voltar a ter uma participação política, achando que o Brasil precisava de uma espécie de intervenção militar, e que, então, isso significaria o seguinte, quer dizer, por trás desse experimento, digamos assim, que seria a presidência Bolsonaro, tem um projeto de médio e longo prazo, que vai muito além, né, do mandato de 4 anos. E eu acho isso extremamente preocupante, porque, infelizmente, combina muito com a ideia de autoritarismo furtivo, né? E com elementos que a gente não controla muito bem. Mas, isto posto, né, eu só posso registrar o meu espanto perante esses episódios que você mencionou, mas, com toda sinceridade, eu não tenho uma boa explicação sobre o que realmente a gente deve, como a gente deve compreender e esperar a participação dos militares na política brasileira hoje. Eu me preocupo também, André, com a falta de... Quer dizer, acontece, por exemplo, uma declaração dessa do presidente, saiu na imprensa, não foi negada. O Supremo não disse nada, o Congresso não disse nada, passou batido como se fosse assim, uma besteira, vou ali na esquina comprar um cigarro. E não é, quer dizer, mais uma afronta
violenta contra a democracia. E você citou aqui no princípio da conversa essa coisa que está acontecendo, por exemplo, na Hungria, na Turquia, o Trump nos Estados Unidos e outros lugares, e o Brasil está envolvido dentro desse processo. Que relação isso teria, por exemplo, com o movimento que aconteceu e que levou ao fascismo e ao nazismo nas décadas de 20 e 30 na Europa, inclusive em função um dos grandes momentos foi a quebra econômica, né, da Bolsa de Nova York, que gerou desemprego, miséria e tudo, vem aquela ideia de não precisamos de um governo forte que traga para a gente o que nós precisamos. Você faz alguma relação entre aquele momento? Não, sem dúvida existe uma relação. O que a gente ainda não sabe é se, tecnicamente, a gente deveria chamar essa onda que está em curso no mundo hoje de uma onda fascista. Porque o fascismo foi um fenômeno historicamente delimitado nos anos 30, 40, e ele tem características próprias que a gente não encontra, né, neste momento. Por exemplo, essa vocação imperialista, né? Por exemplo, no caso da Alemanha, que toda a retórica nazista era voltada para a expansão da Alemanha e, portanto, já previa, né, a ideia de invadir outros territórios, sobretudo a leste. E, enfim, essa configuração mudou. Então, há analistas que dizem, olha, não convém chamar isso de fascismo. Então, o que eu tenho feito é dizer, nós estamos diante de fenômenos parafascistas, que é uma maneira de dizer, tem elementos fascistas, mas a gente não sabe ainda se é alguma coisa que corresponde ao que aconteceu ou é um fenômeno novo, que a gente deveria analisar na sua singularidade. Agora, uma coisa que, no caso brasileiro, me chama a atenção, no sentido do parafascismo, é justamente o quanto esta onda de extrema-direita é mobilizadora. Porque a gente percebe que há uma continuidade em vários segmentos entre o que foi a ditadura militar brasileira e o que é hoje esse possível autoritarismo furtivo que eu tenho comentado aqui com você. Porém, há uma diferença importante. A ditadura militar brasileira não foi mobilizadora, ela não mobilizou, ela era um regime de cima para baixo, né? Ao passo que agora, não. Nós temos um movimento que tenta mobilizar setores da sociedade, por enquanto são setores minoritários, né, que têm se mobilizado, mas eles têm se mobilizado, e eu diria, justamente essa possível mudança, né, de política econômica é bastante assustadora, porque isso pode trazer uma base de mobilização maior para um fenômeno que tem essas características nefastas que nós estamos comentando aqui. Em resumo, a tendência é essa, mas o próprio governo Bolsonaro, e ele pessoalmente, terá muitas dificuldades para fazer uma mudança profunda na economia nesse sentido, de fazer o crescimento econômico de baixo para cima, não é isso? Eu acho que é isso, e eu queria também, nesta rodada final, dizer, Mário, o seguinte, que apesar de que a gente fica observando e tentando entender, né, e ver essas contradições, o mais importante realmente é a mobilização da sociedade. E eu vejo que ela está começando, né? As entidades da sociedade civil, pouco a pouco, estão se unificando, né, percebendo a gravidade do momento. E eu acho que realmente, eu até tenho repetido isso, que eu, como cientista político, procuro, nas minhas análises, ser o mais objetivo e isento possível, mas tem também a responsabilidade do analista de alertar a sociedade, né, para o que está acontecendo, para fenômenos que às vezes não são tão visíveis, porque uma vez que se atravessa, né, o Rubicão e deixa a democracia para trás, a gente sabe como é difícil retomar, né? Foi muito difícil no Brasil. Então, eu acho que é muito importante ressaltar isso, né? A necessidade da sociedade estar alerta e mobilizada para impedir que isso aconteça no Brasil. André,
Prazer enorme conversar com você. Muitíssimo obrigado. Eu espero que a gente tenha essa oportunidade outras vezes e, acabando a pandemia, a gente possa pessoalmente se abraçar. Foi um prazer enorme. Perfeito. Muitíssimo obrigado pela oportunidade. Foi um grande prazer conversar. Espero que a gente possa fazer isso proximamente outra vez. Muito obrigado. Grande abraço. Para você também. Boa noite. Obrigado, André. Pois é, pessoal, conversei com o cientista político André Sinja. Grande figura. Muitíssimo obrigado.